Aleluia. Glória a Deus. Chega mais. Aleluia. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que está me ouvindo. Bom dia, boa tarde. Amém? Deixa eu ver aqui. É o contrário. É o contrário. É aqui. Ah, já está ali. Tá? A gente vai aprendendo. Deus é bom. Chegar mais perto aqui. Glória a Deus. Amém? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Amém, eu creio. Inclusive a gente está, né, no Instagram, a gente está também no Face, e o Instagram, em uma hora, né, ele acaba derrubando, né? Então, caso você queira, né, se você estiver no Instagram depois, que às vezes a gente passa uns minutinhos, ir para o Facebook, fica à vontade, tá? Melhor. É que a gente às vezes não consegue, né? Se empolga. Não pode frear de repente, causa um acidente. E finalizar assim uma horinha às vezes, mas é uns minutinhos, só pouquinho. Oi, Elaine, boa noite, Cris. Amém. Boa noite, Deus abençoe vocês. Todo mundo aí que está nos dois canais. Glória a Deus. Amém, vamos orar? Vamos. Nós vamos falar sobre a aliança de Deus com a família. Amém. Nós falamos semana passada, começamos, né? E a gente passou dentro da introdução aqui, nós vamos continuar falando sobre isso. Amém, dona Dalila? Que Deus te abençoe. Manda um abraço para o Floriano aí. O senhor Denis, que Deus te abençoe, Denis. Deus te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós Sim, Pai. entregamos nessa noite a nossa vida, o nosso coração, nossos pensamentos nas tuas mãos. Sim, Paizinho. Imploramos, Pai, a tua presença em cada casa, aonde quer que a minha voz esteja chegando, a voz da minha esposa esteja chegando. Sim, Paizinho. A tua palavra vai chegar e a tua presença, Pai, vai encher esses lugares, essas pessoas, essas famílias. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor coloque a sabedoria no coração de cada um de nós que vamos receber a tua palavra. Amém, Paizinho. Nos ensina nessa noite. Nós proibimos qualquer manifestação demoníaca, qualquer infestação Amém, Pai. maligna. Imploramos o sangue de Jesus sobre nós e sobre todos que nos assistem, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá. Deus é fiel. Então, nós vamos falar aqui sobre a aliança de Deus com a família. Nós falamos na semana passada sobre a aliança de Deus com a família de Abraão, de sua descendência, né? Eu quero ler um texto aqui, né? Que está em 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 16, versículo 14. 1 Crônicas 16, versículo 14 diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Amém. E da palavra que empenhou para 1000 gerações. Glória a Então, Deus. olha só, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Amém. Dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Amém. Então, esse é um texto muito tremendo que está nos ensinando o seguinte: como que Deus se move. Deus se move de uma maneira tremenda, acima de qualquer compreensão humana. Por quê? Porque a nossa compreensão é limitada. A minha compreensão a respeito de como Deus se move é limitada, né? Quando a gente fala assim, para sempre, para mim o para sempre é até o dia da minha morte, né? Então, o dia da minha morte acabou para sempre, quer dizer, para sempre não é até o dia da minha morte. O para sempre, para Deus, é eternamente, Amém. Perpetuamente. Então, Deus, ele está na eternidade. Amém. Ele não está vinculado aos anos de vida que eu tenho aqui na Terra. Tempo Kairos ele está. Ele está no tempo Kairos, quer dizer, o tempo Kairos de Deus
ele chega na vida de uma pessoa, chega também na vida da família dessa Amém. pessoa. Então, quando o Kairos de Deus é estabelecido na vida de uma pessoa, Amém. no Kairos não tem dias, meses e anos. Então, Perfeito. eternamente, essa marca fica naquela família. A família fica marcada com aquela herança. Quer dizer, enquanto no Cronos a gente tem que viver os dias, meses e anos, pessoas têm que nascer, morrer, Deus já marcou totalmente aquela linhagem, aquele DNA. Então ele empenha a palavra para 1000 gerações. Quer dizer, imagina ele dando uma palavra para nós. Né? Ele deu a palavra dele. Aqui está dizendo que ele lembra perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações. Então, a palavra de Deus, ela foi empenhada. Né? E eu lembro que uma vez a gente estava ouvindo uma palavra sobre a questão da aliança de Deus. Né? Deus estabeleceu uma aliança e ele jurou por ele mesmo. E na aliança que era estabelecida na época, eles cortavam animais e passavam no meio dos animais, simbolizando o seguinte: se eu não fizer o que eu estou prometendo, empenhando em fazer aqui, a minha palavra, se eu não cumprir a minha palavra, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais que foram divididos no meio. E ali a aliança era, por isso que se chamava cortar uma aliança. Então, a dimensão da aliança para um homem, né? Por exemplo, casamento. Casamento é uma aliança que é estabelecida no altar, diante de Deus, até que a morte o separe. Deus vai muito além disso. Deus vai muito além disso. Deus, ele empenha a sua palavra para 1000 gerações. Literalmente ele fala assim: se não acontecer o que eu prometi, eu não sou Deus. E literalmente ele fala: se não acontecer conforme o que eu determinei na aliança, eu não sou Deus. Então, essa é uma palavra poderosíssima e Deus empenhou quem ele é nessa aliança. E é interessante isso por quê? Porque Deus vai cumprindo. Vai cumprindo em Abraão, vai cumprindo em Isaac, depois vai cumprindo em Jacó. E a Bíblia está falando aqui, ó, né? Ele pegou a aliança que fez com Abraão, ele fez a aliança com Abraão, e depois ele jurou a Isaac, e depois ele confirmou a Jacó por decreto. Quer dizer, a aliança, ela tem um caminho para percorrer no meio das gerações. Então ele aliançou o primeiro, depois ele jurou para o segundo, jurou o Senhor e não se arrependerá, amém? E depois ele decretou, ele confirmou para o terceiro. Né? Ele confirmou a palavra dele para o terceiro, que foi o Jacó. E a Israel ele colocou numa aliança perpétua. Então isso é muito poderoso. Meu irmão, se você fez uma aliança com o Senhor, esse é o mesmo Senhor que você fez essa aliança. Esse é o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Você fez uma aliança com a mesma pessoa e ele não muda. Ou seja, ele não vai abandonar a sua linhagem, ele não vai abandonar a sua família, porque ele colocou uma marca na sua família. Ele colocou uma marca em Abraão. Ele colocou marca em Abraão, essa marca permaneceu, a aliança permaneceu com Isaac, permaneceu com Jacó, permaneceu com os filhos de Jacó e está permanecendo até os dias de hoje, porque Deus não volta atrás na sua aliança. Glória a Deus. Deus não abandona ninguém no meio da aliança. Deus cumpre o que ele fala. E a palavra de Deus é tão forte que ela diz assim: ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele empenhou a sua palavra para 1000 gerações. Então você não sabe o que foi a sua geração 1000 gerações atrás. Você não sabe quem teve aliança com Deus atrás. Você não sabe. Eu não sei. Mas se você está ouvindo essa palavra, é porque a palavra de Deus está chegando no teu espírito, porque você está marcado por uma aliança que Deus empenhou a sua palavra lá atrás. Tremendo isso, hein? Então, Jesus, o que ele fez com a gente? Ele nos resgatou para que nós pudéssemos nos transformar em geração bendita, em povo escolhido. Amém. Ou seja, quando Jesus vem, ele fala: é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo,
você se aliança com Deus pelo sangue do Cordeiro. E quando você faz essa aliança começa a percorrer o DNA da tua família. Coisas começam a acontecer com a tua casa, coisas começam a acontecer com os teus filhos, coisas vão acontecer nos seus negócios, nos negócios da sua parentela. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com a família. Deus não fez uma aliança com você, Deus fez aliança com a tua família, com o teu código genético, com o teu DNA. Mas tem um filho que está largado aí, então Deus vai buscar esse teu filho. Tem um filho que está nas drogas, Deus vai buscar, ele é poderoso para salvar. Deus é poderoso para salvar. Deus é poderoso para transformar. E essa aliança que você faz em Cristo te coloca na linhagem espiritual. Amém. É uma linhagem Glória a Deus. Que tem uma aliança perpétua. Essa aliança não pode ser quebrada. Então, meu querido, pensa nisso. Deus fez aliança. Ele não quebra a aliança. O homem quebra a aliança, mas Deus não quebra. E é interessante isso, né? Porque muitas pessoas se afastam, às vezes, da igreja, de Deus, e falam assim, Deus se afastou de mim. E às vezes a pessoa tem até receio de voltar, achando que Deus estava longe dela. Mas não, Ele é onipresente. Sim, Ele não deixa de ser presente em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer momento, né? Se você está aliançado com Deus. Olha, a Bíblia fala assim, ó. Aonde me esconderei da face? Aonde eu me esconderei da face do Senhor? Se eu for no mais profundo da terra, na mais profunda caverna, o Senhor vai estar lá. Eu creio. Se eu for no mais profundo dos mares, o Senhor vai estar lá. Se eu for no espaço sideral, o Senhor vai estar lá. Os olhos dele estão em todos os lugares. Todos os lugares. Então não tem para onde você correr. E aí eu vou te falar uma coisa, irmão. Falo de experiência própria. Não é porque você está longe de alguma situação, né, que você acha que Deus só vai estar ali, que você não está aliançado com Deus. É um ledo engano. Eu estou afastado. Deus fala, não, eu estou com você. Por quê? Porque eu não quebro aliança. Eu não quebro aliança. Deus não quebra aliança. E aliança é ser um. Grava bem isso. Deus escolheu cada um de nós para sermos um com Ele. E Ele não vai se afastar de nós. Então, Romanos 8 fala assim, ó, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, potestades, dominadores, nem o presente, nem o porvir, poderá nos afastar do amor de Deus. O amor de Deus está impregnado na tua vida, impregnado na tua família. Amém. Deus ama a tua família. Por isso, a aliança de Deus não vai se apartar da tua parentela. Não vai faltar na tua linhagem quem esteja no altar. Não vai faltar na tua linhagem quem tenha relacionamento com Deus. Quem esteja em adoração a Deus. Não vai faltar. Deus vai escolher pessoas na sua linhagem para que eles carreguem essas promessas. Então, Deus é um Deus que trabalha nas linhagens, trabalha nas famílias. E quando a gente nasce de novo, nós somos novas criaturas. E ao invés da velha criatura contaminar a nova, é a nova que renova a velha criatura. E é tão interessante, né, contar até o testemunho do meu irmão. O meu irmão que faleceu, né, já faz 3 anos que ele faleceu, ele tinha idas e vindas, né, na igreja. E, né, teve várias situações, vários problemas. E foi interessante, né, porque ele acabou tendo uma morte linda, né? Ele infartou na rua, não teve sofrimento, não teve dor. E a gente ficou bem preocupado, né? Como estava, né, a vida dele com Deus, né? Senhor, a gente crê, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas, né, a gente queria uma confirmação. E foi tremendo que ele deixou uma carta, e assim, parecia que ele sabia o que ia acontecer. Foi tremenda. Ele deixou uma carta com a data, né, escrita um pouquinho antes dele morrer, e aquilo já deu uma paz no nosso coração. E nós estávamos viajando, né? Eu acabei não reencontrando, a gente estava em férias, eu acabei não reencontrando meu irmão antes disso acontecer. E aí um dia o pastor Alexandre falou assim para nós, vocês estavam viajando, ele veio aqui no culto, de manhã estava ministrando, e ele teve uma
uma reconciliação com Deus, foi tremendo, né? Eu nem reconheci que era ele depois, na hora que, acho que apagaram as luzes, não sei, para as pessoas não ficarem... Não lembro direito bem como foi o contexto aí. E ele acabou, né, depois vendo que era ele. Então, assim, o quanto Deus é fiel, porque nós precisávamos, né, dessa certeza, né, da salvação dele, porque a palavra de Deus não é mentirosa. E Deus, né, nos fez ter essa oportunidade de sabermos tudo isso. Então, a aliança realmente é maravilhosa. Funciona. Amém, meu querido? A aliança de Deus funciona. Deus é fiel. Deus é poderoso para salvar. Deus levou meu cunhado até a igreja. Deus falou com ele. Deus quebrantou o coração dele, trouxe arrependimento. Ele foi lá, reconciliou com Deus. Ele estava pronto para ir para o céu. Ele foi para o céu. Amém. Por que ele foi para o céu? Aliança com a família. Amém. Aliança com a família. Então, Deus, ele é estrategista. Ele escolhe um Abraão na linhagem, e do Abraão até 1000 gerações está garantido. E aí começa um processo, né? Lógico, que a salvação não é imposta. Amém. Mas ela é oferecida. Então Deus vai se apresentar para as próximas gerações. Deus vai se revelar para as próximas gerações. Deus vai se apresentar para os seus filhos, para os seus netos. Deus vai se revelar para os seus primos, para os seus tios. Vai se revelar para todo mundo. Vai ter oportunidades, ou seja, a misericórdia de Deus, ela vai alcançar, né, um ato de misericórdia, que é Deus levar as pessoas para o céu, não deixar elas morrerem com o destino delas eterno, né, selado no inferno. Então Deus, ele tem um interesse em salvar o ser humano. Amém. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Então essa é a palavra de Deus. Então, nós precisamos descansar nas promessas de Deus. Quando você estiver orando pela sua família, na hora que você estiver orando, quem está orando? Quem está orando é alguém que tem aliança com Deus. Amém. E aí a tua oração é ouvida por causa da aliança, por causa do sangue do Cordeiro. Você tem acesso à presença de Deus. Você pode colocar a tua família na presença de Deus por causa da aliança. Então, a aliança, ela tem que ser desfrutada. Não é verdade? Então, se você e eu não desfrutamos da aliança de Deus, então isso é uma escolha nossa. Mas o que está disponível para que você possa desfrutar é muito poderoso. Muito poderoso. Só para a gente entender um pouco, por exemplo, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis. Quer dizer, Deus falou assim, eu tenho 70 pessoas que são nômades, que são andarilhos, né? E aí eles andavam de um lado para o outro e os reis, de repente, não queriam aquele povo, né? Sem terra, sem teto, lá nos domínios dele. E aí Deus começou a repreender os reis. Por quê? Porque ele tinha aliança não com os reis, ele tinha aliança com aqueles caras que eram andarilhos. Eram 70 pessoas, andarilhos, irmão. Andava de um lado para o outro, dormia em tendas. Nômades, né? E Deus falou assim, esses daqui têm aliança comigo. Você podia olhar de fora e falar, o rei tem aliança com Deus, esse daqui não. Que é o que normalmente a gente avalia as pessoas por aquilo que elas têm. Mas não é assim que funciona para Deus. Então Deus vai preservar a família, Deus vai preservar a semente daquele que tem aliança com ele. Grava bem isso, Deus vai repreender reis por nossa causa, Deus vai repreender autoridades por nossa causa, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então, para que você desfrute dessa segurança, dessa proteção de Deus, é importante você ter aliança. Amém. E essa aliança só é estabelecida em Cristo Jesus. Ou seja, se você está em Cristo, a tua família está em Cristo. Amém. A tua família está em Cristo. É que você não percebeu ainda. Né? Parece que eles não são salvos. Né? Uma vez eu estava numa igreja, a gente estava falando sobre alguma coisa sobre salvação da família, exatamente. E aí um senhor, né, entrou e falou assim, olha, pastor, eu queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Eu falei, então, eu estou orando para o meu filho ser salvo. E eu queria saber o seguinte, meu filho até hoje
não veio para a igreja. Eu estou orando para ele ser salvo. Eu falei, você está orando para ele ser salvo? Estou. Então Deus vai te responder agora. O teu filho está salvo. Meu filho não está na igreja, não. O teu filho está salvo, meu irmão. Agora deixa eu te perguntar, o que é necessário para o teu filho ser salvo? Ele precisa morrer, aceitar Jesus no seu coração, crer e morrer. Aí ele foi salvo. E nesse processo de salvação, de crer e morrer, tem igreja? Não tem. Ah, mas ele não está na igreja. Ah, então você está orando errado. Você está orando para o teu filho ser salvo. Ele vai ser salvo. Você não sabe quando. Ele pode frequentar uma igreja, como ele pode não frequentar uma igreja. E no último segundo, teu encontro você não com sabe Deus. O que Deus vai fazer para salvar a alma dele. Mas Deus está falando, eu já salvei teu filho, é que você não percebeu isso. Agora, se você quer que ele frequente uma igreja, se você quer que ele tenha um destino profético no seu ministério, no seu chamado, você deveria orar para que Deus faça que a vocação espiritual dele fosse despertada. Isso, ativada, né? O chamado dele, aí é diferente a oração. Você está orando por salvação. Então, orar por salvação é diferente de orar por frequentar uma igreja ou servir a Deus na igreja como diácono, como pastor, como intercessor, enfim. Né? Então a gente tem que desmistificar a questão de você falar, puxa, mas eles não estão salvos. Mas quem falou para você que eles não estão salvos? Deus salva a família, irmão. Ele pode salvar as pessoas hoje, elas podem ficar a vida inteira na igreja e amanhã decidirem não ser salvas. Ou as pessoas podem decidir não ir para a igreja e aí ir num único culto, se arrepender e ir para o céu. E quem vai para o céu não foi uma alma perdida. Você não perdeu um parente, porque ele dormiu. Amém, eu creio. A Bíblia fala que ele dormiu e ele vai acordar. Por quê? Aqueles que morreram em Cristo estão adormecidos, estão dormindo e uma hora eles vão acordar. Eu creio. Então, qual que é o nosso foco com a nossa família? Prioridade número 1, salvação. Senhor, salva a minha família, perdoa os pecados da minha família. Primeira coisa. Depois vamos pensar nos resultados da família. Depois nós vamos pensar na prosperidade. Depois vamos pensar na saúde. Amém. Porque a saúde você pode salvar o corpo, mas e a alma? Como é que fica a alma dessa pessoa? Que adianta ela estar com o corpo sarado e a alma está indo para o inferno? Não adianta nada. Então, o corpo ele vai deteriorar em alguns anos, mas a eternidade, Amém. Irmão, não tem fim. Então é melhor, seria melhor para mim perder o meu corpo e ser salvo do que ganhar o meu corpo e ir para o inferno. Não adianta nada isso. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade e começar a pensar em termos de eternidade. Amém. Deus tem uma aliança para salvar a nossa família. Eu creio. Deus tem uma aliança para salvar, para tirar a nossa família do inferno. Nós estamos chegando no fim dos tempos aí, e está todo mundo desesperado, com medo de morrer, medo de perder um, perder outro. Meu irmão, agora que você tem que pensar nisso, e falar, Senhor, não deixa ninguém morrer sem salvação, não Amém. deixa ninguém morrer sem salvação, não Amém. deixa ninguém morrer sem salvação. Você Amém. tem que pensar nisso, oração é nesse sentido. Porque eu não sei quem vai e quem fica, irmão. Eu não sei. Deus sabe quem vai e quem fica. Uma hora vai ser eu, outra hora vai ser outra hora não sou eu, outra hora vai ser outro. Então, eu não sei. Eu só sei uma coisa. No momento em que sair do tempo, eu vou ter que ir para a eternidade. E na eternidade, eu não quero ir para o inferno. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, prioridade zero. Prioridade zero. Que as pessoas sejam salvas. A aliança de Deus garante salvação. Eu creio. Olha o que Paulo falou para um carcereiro. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É salvação. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha a palavra que um apóstolo deu, a palavra que um servo de Deus deu para aquele homem. Se aquele homem sozinho cresce em Jesus, toda a casa dele seria salva. Salvação. E essa é a mesma palavra para a tua vida. Você pode crer no Senhor Jesus, você pode se entregar para Ele, você pode recebê-lo no seu coração, confessar Jesus, e você pode receber não somente a tua salvação, mas a salvação dos teus familiares. Amém. Por mais difícil que seja para você convencê-los de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar.
É difícil para você, mas para Deus não. As coisas impossíveis Amém, eu aos creio. homens são possíveis a Deus. Deus é o Deus do impossível, irmão. Eu creio. Né? Eu sempre falo isso, se Deus me salvou, e eu duvidei que alguém me converter, eu apostei com a minha mulher, duvido que você me converta, duvido que você me coloque numa igreja. Aí eu aqui, ó, pregando a palavra. Então, né, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E quando ele falou assim, eu duvido, eu falei, vamos apostar. Eu falei, a minha aposta vai ser, eu posso orar por você? Ele, pode orar, né? E eu orei, né? Esse foi o compromisso na aposta, né? E Deus é poderoso para salvar. Ó, tem uma pergunta aqui. Estou com uma irmã hospitalizada com metástase pulmonar. Como falar de salvação para ela? Senhor, não deixa ela morrer sem salvação. Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar uma pessoa. Pode ser uma enfermeira, pode ser um pastor. Você pode levar um pastor lá para visitá-la. Deus vai criar um mecanismo de tocar no coração dela. Amém? Então, Senhor, se o Senhor não vai, se chegou o tempo dela de recolher ela, então, Senhor, visita com salvação. Amém. Porque quando a pessoa ela vai embora, salva, quando ela sai, né, do tempo aqui salva, a gente consegue entender, né, a família fica mais confortada, porque tem uma esperança. Vocês vão viver eternamente na glória. Isso mesmo. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Então você vai encontrar com ela na glória. Amém? Eu profetizo que o Senhor vai usar os meios necessários para salvar a tua irmã. Ele vai, porque Deus é um Deus de aliança. Você tem uma aliança com um Deus poderoso, poderoso para salvar. O evangelho vai chegar nesse hospital, e você vai ficar sabendo de tudo o que essa pessoa, sua irmã, vai receber. Você vai receber porque Deus tem aliança com você. Amém, eu então creio. Você pode descansar na aliança com Deus. Então, a tua oração, Senhor, não deixa ninguém morrer sem salvação. Isso. E Deus vai mover. Deus vai mover. Né? Já visitamos muitas pessoas em hospitais que estavam, né? Algumas foram curadas, outras foram para o céu, mas todas elas confessando Jesus, acreditando. E aí Deus operou algo e levou pessoas para o céu. Eu creio. E quando a pessoa vai para o céu, é um motivo de alegria. A tristeza, ela vai durar só um pouquinho. Mas a alegria é eterna. Porque você vai encontrar todo mundo que você ama lá. E a palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor não são os nossos, né? Então, a gente tem esse pensamento cronológico. E a vida aqui na Terra é pequena. A eternidade é a eternidade, né? A palavra de Deus fala que um dia, para ele é 1000 anos é um dia. Mas a nossa mente é uma mente muito, muito cronológica. E a gente tem que deixar com que, né, nós sejamos influenciados pelos pensamentos do Senhor, para que a gente não entre em angústia, não entre em desespero. Não que não vai haver saudades. Saudades é natural, mas não pode haver a tristeza num tempo assim longo, né? Lógico que o luto é um processo. A gente passa pelo luto, a gente tem dor, a gente tem tristeza, a gente chora. É natural um período de luto, é natural. Mas a gente não pode permanecer nessa tristeza, nesse luto. E acreditar mesmo, né? Que a pessoa está com o Senhor. E por isso a prática, né, de pedir perdão pelos pecados da família. Nós falamos, né, na semana passada, da importância de escrever, fazer um mapeamento, de escrever todos os pecados que a família tem, para poder de fato orar todos os dias. Se não sabe, né, pega Gálatas lá 19, nas obras da carne, pede perdão por todos esses pecados. Está escrito, né? Todos os pecados possíveis ali. Confessa, Senhor, né? Te peço perdão por toda a prostituição, toda a bebedia, tudo que está escrito ali nas obras da carne. E o Senhor vai ouvir, né? E vai ter um tempo oportuno para que cada um da nossa família, por si só, né, peça perdão por isso. Eu creio. Eu creio nessa palavra. Eu creio. A palavra funciona, meu querido. Sabe o que Deus precisa de nós? Fé. Se creres, verás a glória de Deus. Uma história que eu lembrei. Deus tinha um amigo chamado Lázaro.
Esse amigo Lázaro Eu pensei nele na hora tinha que 2 irmãs, né? chorar. Marta e Maria. O Lázaro ficou doente. E a aliança de Deus não era com Lázaro, não era com Marta, não era com Maria, era com a família. Então, quando Jesus entrou na vida dessa família, essa família ficou marcada pela aliança. Então, eu tenho eles como meus amigos. Ou seja, quando você faz aliança com Jesus, ele não te chama mais de escravo, ele te chama de amigo. Amém, amém. Né? E o amigo de Jesus, o Lázaro, faleceu. Jesus demorou um pouco para chegar lá no cemitério. Quando ele chega no cemitério, o Lázaro já fazia 4 dias que estava enterrado. Mesmo com 4 dias, né, Jesus falou assim, tira a pedra. Por quê? Porque ele ressuscitará. Até a irmã dele falou assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, você não entendeu. Eu tenho uma aliança com você que alcança o último dia, alcança a eternidade, mas também alcança agora. Amém. Essa aliança vai alcançar o teu irmão agora. Agora. Então, tira a pedra. Por quê? Porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra na aliança. E aí tiraram a pedra e falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, irmão. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com essa família. Amém, amém. Jesus, quando ele faz uma aliança com alguém, ele alcança todos os integrantes dessa família. Isso é muito forte, né? E aí a gente tem aqui alguns textos tremendos. Primeiro, Gênesis 12 diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu de ti farei uma grande nação. Amém. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Seja tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas Amém. todas as famílias da terra. Então, algumas coisas importantes, né? Uma aliança, ela envolve 2 lados. 2 lados. Grava bem isso. A aliança envolve 2 lados. A aliança não envolve apenas um lado. Se tiver apenas um lado, não é aliança. Não é aliança. Por quê? Porque cada um dos lados, cada uma das partes dessa aliança tem tanto direitos quanto obrigações. Quando eu entro em aliança com a minha esposa, eu prometo para ela fazer coisas, são as minhas obrigações, ela promete fazer coisas, são as obrigações dela. E aí é lógico, a aliança não é feita só de obrigações, não é feita só de mandamento, tem que fazer. Senão não é uma aliança, é uma ditadura. Não peso, não escravidão. Faça, é obrigatório. Por quê? Porque você fez aliança comigo. Não. Existe uma coisa chamada benefício da aliança. Amém, amém. Então, a aliança envolve tanto direitos quanto obrigações. Só que a gente vive mais as obrigações de uma aliança e desfruta menos dos direitos de uma aliança. E esse é o ponto-chave para que a gente possa transformar a nossa vida com Deus. Nós precisamos aprender a desfrutar dos benefícios da aliança com Deus. Ou você acha que Deus veio trazer só a salvação? Com a salvação ele trouxe benefícios. Isso. A aliança de Deus é abrangente. Jesus falou assim... para que tenha vida. Eu ia falar esse texto, ó aqui. E vida em abundância. É forte, povo de meu. Oh, aleluia. Então, Jesus falou assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, amém, imagina, amém. Irmão, você fez uma aliança com Jesus. Você tem direito de viver uma vida em abundância. Você tem direito de viver uma vida suprida, amém. Uma vida digna, não uma vida sofrida, não uma vida com doença, não uma vida com pobreza, com miséria. Você tem o direito. Por quê? Porque isso é a aliança com amém, Deus. Amém. Na aliança com Deus, as promessas de Deus, elas estão à nossa disposição. E a palavra de Deus fala que assim, no mundo a gente vai ter aflição, mas não fala que a gente vai viver em aflição. Não. E ter é diferente de ser. Exatamente. Ter é uma coisa passageira, né? Ser é contínuo. Então, a gente vai ter aflição, não vai viver em aflição.
E até a palavra aflição nesse texto, né? Quando ele fala assim, no mundo tereis aflições, a gente não pode confundir essa palavra aflição com qualquer outra coisa, porque aflição é uma palavra grega que significa pressão. O que é a pressão? Aperto. Então, a palavra aflição é a palavra aperto. Mas que aperto é esse? Aperto financeiro? Não, porque senão a palavra vai se contradizer. Coríntios diz que pela pobreza de Jesus, ele se fez, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Ou seja, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. São palavras. Jesus falou assim, se alguém deixar casa, carros, campos, por amor de mim e do Evangelho, receberá nessa vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Que tipo de promessa é essa, irmão? Jesus fala assim, ó, se você deixar tudo por amor do meu nome, nessa vida você recebe 100 vezes mais. Foi Jesus que falou. Quem recebe isso? Quem se apodera, quem crê, quem recebe pela fé. Então, essa pessoa recebe. Porque faz parte da mesma aliança de salvação. Então, por que ele falou isso? Porque se não fosse assim, irmão, ele teria nos chamado para viver no pior dessa terra. E a palavra de Deus diz, se você quiser e se você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Está em Isaías capítulo 1. Em Deuteronômio 28 diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, as bênçãos virão e te alcançarão. Então o que é isso, irmão? Isso é uma aliança. Então não fique parado só nas obrigações da aliança, porque Deus está te esticando a mão e fala assim, filho, você tem que crer. Você tem que crer. Essa é a tua obrigação. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Foi o que ele falou para Marta ou para Maria. Se você crê, você vê a glória de Deus na sua família. Se você crê, você vê a provisão de Deus na sua casa. Basta que você creia, irmão. Então, você não pode mais viver olhando para essa situação aí fora e falar assim, eu estou perdido, não tem quem possa me ajudar, perdi o emprego. Meu irmão, você tem uma aliança com Deus? A tua aliança com Deus é maior que a aliança com qualquer empresa. É maior que a aliança com qualquer homem, qualquer ser humano. Essa aliança não é quebrada. A aliança com a empresa pode ser quebrada, a aliança com a igreja pode ser quebrada, a aliança com o casamento pode ser quebrada, mas a aliança com Deus não. Por quê? Porque a parte de lá nunca quebra a aliança. Amém, amém. Nunca te manda embora, nunca te demite. Esse Deus não faz isso. Amém, amém. O que ele faz? Ele vai mover céus e terra e ele vai trazer provisão, ele vai trazer as promessas, ele vai trazer as bênçãos na hora que você precisar. Por quê? Porque a Bíblia garante que Deus, ele é socorro bem presente em tempo de angústia. Ou seja, nós estamos num tempo de angústia generalizado, mas o socorro bem presente vem para aquele que crê em Deus, aquele que busca a presença de Amém, Deus. eu creio. Essa pessoa desfruta de socorro bem presente em tempos de angústia. Aí Deus traz paz. E Deus traz a provisão na hora certa. É assim, meu querido. Você nasceu, olha como você está grandão aí, né? Olha o tamanho do teu corpo. Mas nem sempre foi assim. Teve uma época que você era pequenininho, desse tamanho mais ou menos, ficava no colo de alguém. Você não estava preocupado se você ia comer ou não. Você não estava preocupado se você ia se vestir ou não. Você não estava preocupado onde você ia dormir, qual casa você ia morar. Você não estava preocupado com nada. Por quê? Porque você tem um pai e você tem uma mãe. Aí você cresceu. E aí você cresce, quando você nasce de novo, você volta, espiritualmente, você volta a ficar desse tamanho. Só que agora você tem um pai que não é físico. E esse pai te pega no colo e fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Se você crê em mim, eu vou providenciar o que você precisa, eu preciso da tua fé. Mas Deus, eu cometi uns pecados aqui, confessa, eu te perdoo, porque na minha aliança tem perdão. Na minha aliança tem perdão. Mas eu pequei de novo. Na minha aliança tem perdão de novo. A misericórdia dele se renova a cada se manhã. renova.
Olha só a promessa de Deus em relação aos nossos pecados. Por que você não crê? Porque você crê mais no seu pecado do que na força de Deus para perdoar. E pensa também com a mente humana. Mente humana. Você não se perdoa. E aí você pensa que Deus também não te perdoa. E Deus fala que Ele lança no mar de esquecimento aquilo que a gente faz. Deus não se lembra mais. Não fica lembrando, Ele esquece, porque Ele não fica olhando para nós o pecado, 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 senão Ele teria que nos consumir ali. Exatamente. Então, a gente pediu perdão, Ele coloca no mar de esquecimento e não fica nos olhando como alguém que pecou, né? Então a gente precisa se perdoar muitas vezes. Precisa se perdoar. E olha que interessante, né? A Bíblia garante o seguinte, como é distante o Ocidente do Oriente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele está falando assim, ó, o leste do oeste. Ele não está falando norte do sul. Porque se você morar no Polo Sul, e você falar assim, e Deus falasse assim, ó, o teu pecado, eu estou afastando de você até o Polo Norte. Você ia fazer uma viagem para buscar o seu pecado no Polo Norte. Agora, quando ele fala leste-oeste, se você começar a fazer uma viagem para o oeste, você nunca vai chegar no oeste, porque você vai dar a volta na Terra e você vai estar sempre no leste. Tremendo isso, hein? Aí sim. Você não pega, o seu pecado desapareceu, irmão. Desapareceu. E tem muito pecado que só existe na tua cabeça. Porque na primeira vez que você começou a confessar, Deus falou assim, teu pecado foi perdoado. Quando Deus fala assim, teu pecado foi perdoado, Ele não se lembra mais. Ou seja, quando você pede perdão a segunda vez pelo seu pecado, segunda vez, Deus pergunta para você, o quê? Perdoar o quê? Ah, eu fiz aquilo. Deus fala, não fez não. Você não fez. Já está limpo. Não tem registro aqui. Ninguém está te acusando. Você foi purificado. Você está querendo resgatar um pecado que eu já perdoei. Desculpa, mas eu não me lembro desse pecado. Então, sumiu do sistema. Sumiu do sistema judicial de Deus. Acabou, meu irmão. O sangue do Cordeiro transformou o teu pecado em purificação. Amém. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Então, para de se condenar, para de se acusar. Por quê? Porque Deus não é assim. A aliança com Deus garante para você limpeza, purificação, tratamento de caráter. Deus está cuidando de você. E a gente tem que aprender com Deus nessa aliança, né? Porque muitos casais ficam, né? Se acusando de coisas que já aconteceram, ó, há muito tempo. Não dá para ser assim, gente. A gente tem que aprender com essa aliança com Deus. Então, assim, vai errar, lógico, vai agir errado, é natural, nós somos humanos. Agiu errado, tá perdoado, tá perdoada. E, ó, vira a página, exatamente. Não lembra mais do que aconteceu, não volta a falar, não volta a acusar, porque essa postura é uma postura satânica. Porque Satanás é o acusador, Deus não é o acusador. Então, se a gente fica acusando, né, o casal, o filho, às vezes foi uma coisa que aconteceu lá 100 anos atrás, modo de dizer, você vai ficar falando, acusando, que postura é essa? Uma postura satânica. Então, assim, a gente tem que ter uma postura, né, divina, de perdoar e deixar passar. E até o ponto de não lembrar mesmo. Você já pensou se Deus fosse assim? Não dá. Misericórdia. Mas Deus não é assim. Agora imagina, a gente ora assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se você não esquece o pecado do seu irmão contra você, só tem essa situação para que Deus lembre do seu pecado. Não, imagina assim, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, iniquidades, enfermidades. Imagina assim, se Deus lembrasse, na hora que, né, ele morresse, não, Deus ia ficar olhando Jesus com todos aqueles pecados. Ele pagou o preço, irmão. Então, assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. Liberou o perdão e Deus esqueceu. Morreu, virou pó. Porque senão, imagina, né, como Jesus ia voltar para o Pai, né, se ele lembrasse todos os pecados que estavam em Jesus, mesmo que ele não tenha cometido, mas ele estava
nos representando ali, né? Então, assim, maior prova disso, né, do esquecimento de Deus em relação aos pecados, Então, é Deus Jesus. esqueceu. É isso mesmo. A Bíblia fala que Jesus é o nosso fiador. Amém, verdade. O que é um fiador? Você já teve um fiador? Fiador é aquele que paga a conta se você não paga. Aí vem a palavra em Hebreus, fala que Jesus é o nosso fiador. Ele é o teu fiador. Fiador da tua família. Amém, amém. Então as pessoas podem olhar para você, para a tua família e falar assim, olha, vocês não têm jeito. Podem olhar para vocês e falar assim, ó, a família de vocês está perdida. Mas o fiador paga a conta. Ele intercede por nós. Você tem que entender que na aliança com Deus envolve a intercessão de Cristo, a intercessão do Espírito Amém. Santo, a intercessão da igreja. Então, quando você entra numa aliança com Deus, meu irmão, você está protegido do pecado. Você precisa entender que a aliança com Deus te santifica, me santifica. Em nome de Jesus. Amém. Deus não deixa ninguém morar no pecado. Eu fiz uma aliança com Deus, fiz. Então Deus começa a tirar o pecado de mim. Ele começa a produzir arrependimento no meu coração. Amém. Por isso que Ele é poderoso para salvar. Então, não é uma libertinagem, mas é um processo de salvação. Deus quer converter o meu coração, quer converter o coração da minha família. E se eu tenho uma aliança com Ele, Ele vai fazer exatamente isso, irmão. Eu creio. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu não consigo convencer, mas Deus consegue. Deus consegue. Sabe como Deus consegue? Pandemia. Na pandemia, o que tem de gente buscando o Senhor, até ateu começou a acreditar em Deus. Por quê? Porque estava longe de Deus. Deus está pregando através da pandemia e forçando as pessoas a buscarem Ele. Não tem para onde correr, não tem para onde olhar, você tem que olhar para cima. Você olha para o governo e fala, ei, ninguém se entende. Olha para a OMS, os médicos não se entendem. Você fala, meu Deus, será que é? Será que não é? E agora? Estou com medo. Então, você só pode olhar para cima. Amém. A tua segurança está na aliança com Deus. Não está na aliança com o governo. Não está na aliança com ninguém, irmão. Então agora, qual é a diferença agora? Quem tem aliança com Deus e quem não tem. E dá tempo ainda de você se aliançar com o Senhor. Amém. Dá tempo de você correr para os braços do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, olha, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, Amém. Recebo Jesus como Senhor Amém, da minha Pai, vida. Senhor. Amém. Quando você faz isso, irmão, Deus marca, Deus sela a tua linhagem. Né? Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe a nossa linhagem. Deus sabe por que Ele está te falando isso hoje. Ele sabe que alguém na tua ascendência, lá atrás, antepassados, alguém andou com Deus. E você está aí hoje, no ano 2020. E Deus fala assim, então, por amor àquela pessoa lá, ó, 1000 gerações para trás. Amém, glória a Deus. Eu alcanço você hoje com misericórdia. Então você pode se converter, você pode receber Jesus e começar a falar com Deus. Amém? Não é uma coisa muito complicada. É só você crer em Deus e começar a conversar com Ele. Eu lembro que eu era vendedor, tinha acabado de me converter. Aí, vendedor de rua fica muito tempo sozinho na rua, né? Aí eu ia almoçar sozinho, almoçava sozinho todo dia. Um dia eu falei assim, quer saber, vou convidar Deus para almoçar comigo. Aí eu almoçava com Deus todo dia. Falei, Deus, vem almoçar comigo. Aí eu ficava conversando com Deus ali, qualquer boteco que eu estava comendo. Deus falava comigo. Por quê? Porque Deus, Ele fala assim, ó, na aliança com Deus, eu estou contigo todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias. Ou seja, Deus não falou assim para mim, eu estou com você só no domingo, quando você estiver na igreja. Não, Deus falou assim, eu estou com você todos os dias. Então, na aliança com Deus, a presença de Deus é todo dia, irmão. Amém, amém. Todo dia, quando você acorda, Deus já está do teu lado. Quando você dorme, Ele está do seu lado. Ele não dorme, mas Ele fica do seu lado. Porque Ele é onipresente. Amém. Você tem a presença do Altíssimo. O Espírito que habita em você por aliança é um Espírito forte demais, irmão. Você percebe que tem gente que faz aliança com entidades,
que as pessoas falam muito forte, entidade de morte, entidade disso, daquilo, daquilo outro, e as pessoas têm medo. Por quê? Porque aquela pessoa tem um pacto com uma entidade, com um espírito maligno. E você tem pacto com quem? Você tem aliança com quem? Você não foi numa esquina, você não foi num altar e derramou o sangue de um bode, de uma galinha, você não derramou o sangue humano para fazer um pacto com uma entidade, irmão. Você fez um pacto com o Criador de todos os espíritos que existem. Criador dos céus e da terra. Aquele que criou e aquele que redimiu, aquele que resgatou pelo sangue do Cordeiro. Aquele que derrota os inimigos. Ele é o Senhor da guerra, ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele não tem limites para aquele que crê em Deus. Então você tem um espírito poderoso dentro de você. O que está faltando? Você crer no poder desse espírito. Não dá para você ficar andando por aí. Você é uma pessoa que tem aliança com Deus, não dá para você andar por aí como qualquer pessoa. Por quê? Você está carregando uma presença. Você está carregando uma presença de Deus para o ônibus, dentro do seu carro. Você vai no mercado, você está carregando a presença de Deus. Você vai na festa da sua família, você está carregando a presença de Deus. Quem está entrando naquela festa, naquele mercado, naquele ônibus, é Deus que está entrando. Por quê? Porque o templo de Deus é você. Você carrega a presença dele dentro de você. Você e Deus são um por aliança. Quando você recebe Jesus, você e Deus são um. E você pode conversar com Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aonde você quiser, irmão. Você é um templo móvel da presença de Deus. Lembrei de uma coisa. Quando a gente casou, né, a gente não tinha nada, né? E a gente acabou casando numa quinta-feira, não porque era chique, mas porque a gente não ia fazer festa, nada. E foi interessante que a gente nem teve fotógrafo, porque a gente não teve dinheiro para contratar, mas o nosso pastor na época pagou a filmagem. E foi tudo muito simples, a igreja nem sequer tinha piso, era uma igreja bem simples, tudo muito simples. E aí, depois, quando a gente foi ver a fita, né, que não era nem... era a fita... VHS ainda, a gente olhou a filmagem, tinha uma névoa, né? Tinha. Parecia uma neblina, né? Parecia uma neblina, né, no ambiente, no casamento todo uma neblina. E aí a gente entendeu, né, que ali era a presença de Deus no nosso casamento, né? Porque nós oramos para que a presença de Deus estivesse no casamento. E que todas as pessoas que fossem no nosso casamento se salvassem. A nossa oração era só essa. A gente não pediu para Deus um casamento chique, não pediu para Deus um luxo, não pediu nada disso para Deus. Senhor, nós queremos a tua presença e que as pessoas se salvem. Não, e a nuvem estava assim na igreja inteira. Muito forte. Porque a gente pediu para que todo mundo que fosse lá se salvasse. Se você pedir a presença de Deus na sua família, vai acontecer a mesma coisa, irmão. Você pega a tua esposa, vou dar uma dica, você pega a tua esposa e ora em concordância. Nós estamos saindo aqui, vamos visitar a tia Nena. Vamos visitar a tia, todo mundo tem uma tia Nena, né? Vamos visitar a tia Nena. Aí a gente chega lá na casa da tia Nena, tá os sobrinhos, primos, um monte de... Antes de você sair de casa, Senhor, quando a gente pisar naquele lugar, que aquele lugar seja cheio da tua paz, seja cheio da tua presença, seja cheio da tua alegria. Amém. Então, quando você chegar, não é por você, mas é por aquele que está em você. E porque você tem concordância com uma pessoa que tem aliança com você, Deus vai colocar a sua mão naquela reunião. Amém. Deus vai trazer ali alegria, vai trazer comunhão, vai tirar toda a confusão. Qualquer demônio que estiver lá vai cair fora. Eu creio. Deus vai controlar a situação. Pode beber, tem bebida. Vamos chamar a presença de Deus. Amém. E deixa Deus se mover, Não é religião, irmão. É a presença de Deus. É estilo de vida. Estilo de vida. Então, se você tiver essa consciência do mundo espiritual e falar, Senhor, a nossa aliança garante a tua presença, então eu preciso da tua presença todos os dias, em todo lugar que eu tiver. Quero entrar no trabalho com a tua presença. Você vai ver que seus dias de trabalho nunca mais serão a mesma coisa, irmão. Amém. Cada dia vai ser diferente do outro. Porque você está carregando a presença de Deus. E olha que interessante, quando você chega lá, o que é
demoníaco cai. Amém, amém. Não por tua causa, mas por causa Da presença. maior o que está em você do que o que está no mundo. Então, antes de você entrar, você tem que orar. Senhor, eu quero a tua presença nesse cliente, quero a tua presença nessa escola, quero a tua presença nessa faculdade, quero a tua presença nessa live, eu estou fazendo reunião aqui no computador. Senhor, que a tua presença invada todos esses lugares. Amém. Então você pode pedir isso porque você tem aliança com Deus. Amém. Pede a presença, meu irmão. Pede a presença. Pede a presença de Deus. Manifesta. Senhor, manifesta a tua presença. Eu creio que o Senhor está em mim. Eu não estou sentindo, mas eu não preciso sentir, porque a fé, ela não depende do que eu estou sentindo. Isso. Não depende do arrepio no braço. Não preciso disso. Porque a fé é uma certeza no meu espírito. A fé é uma certeza. Ela não é uma manifestação. A manifestação acontece por causa da fé. E a fé não acontece por causa da manifestação. Isso. Então eu não dependo de uma manifestação para eu crer. Não dependo de nada. Eu preciso colocar essa fé que está dentro de mim em palavras. Amém. A Bíblia fala, crie, por isso falei. Então você tem que liberar a palavra. Senhor, a tua presença, a tua presença. Você vai ver que a presença de Deus vai vir. Chama Jesus para dentro da sua casa. Amém, amém. Chama Jesus para dentro da sua casa. Eu Ah, creio. meu filho está trancado no quarto, não sei o que ele está fazendo, ele não fala comigo, não sei o que. Chama Jesus para dentro da sua casa. Pega né, em oração, pega o seu filho. Senhor, tá vendo esse meu filho aqui? Ó? Ele está na mesma aliança que eu. Amém. O Senhor tem liberdade de corrigir, de tratar, de curar, de restaurar. O Senhor tem liberdade de trazer arrependimento no coração dele. Se você falar isso, Deus vai agir na vida do seu filho. Aí você não precisa ficar usando cinta, chinelo, chicote, tamanco, cabo de vassoura, nada disso. Por quê? Porque você está invocando os benefícios da aliança, irmão. Então, viva os benefícios da aliança com Amém. Deus. Viva os benefícios da aliança com Deus. Presença de Deus é um benefício. Amém. Eu E creio. olha, presença de Deus é tudo, irmão. Presença de Deus é tudo. E uma coisa importante que eu quero falar, para a gente ir encerrando, mas tem gente que acredita que Deus prospera. Sabe o que acontece com essas pessoas? Prosperam. Tem gente que acredita que Deus cura. Sabe o que acontece com essas pessoas? Deus cura. Tem gente que acredita que Deus ressuscita. Sabe o que acontece com essas pessoas? Deus ressuscita. Por que isso acontece? Porque elas estão se apropriando da aliança. Amém, amém. Dos benefícios da aliança com Deus. Aí Deus vai se mover de acordo com a fé dessas pessoas. E tem gente que não acredita que Deus prospera. E aí ela não vive a prosperidade. Não é porque Deus não está entregando para ela. É porque ela mesma não está pegando. Você pode pegar, você pode tomar posse, você pode receber os benefícios da aliança. Presença de Deus, promessas de Deus. Você pode viver tudo isso. Amém, amém. Deus prometeu alegria. Amém. Alegria. Deus prometeu paz. Deus prometeu paz, irmão. Pega a tua Bíblia, procura as promessas. São mais de 8.000 promessas. Tem muita promessa para você desfrutar. Jesus abriu o caminho para que na aliança você creia e receba. Creia e receba. Amém. Creia e receba. Amém ou não amém? Deus é bom? Então, recebe essa palavra, irmão. Eu quero que você pare de viver o peso. Porque o peso não é de Deus. O peso. E comece a viver o jugo do Senhor Jesus. Que é suave e leve. Levinho. Deus não veio colocar um peso nas suas costas. Deus não veio fazer isso. Eu creio. Jesus veio para que você tenha uma vida leve. Uma vida em abundância, mas uma vida leve, irmão. Então, solta esse peso que não é de Deus. Amém. Solta essa preocupação que não é de Deus. Oh, pastor, mas você não sabe a minha família. Eu não sei, mas eu sei o meu Deus. Eu sei o Deus que a gente tem história para contar. Então, por mais que você esteja se preocupando, irmão, solta. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Amém. Lança sobre ele a preocupação. Lança sobre ele. E saiba que você tem uma aliança com um Deus que sabe todas as coisas. E conhece o passado, o presente e conhece o futuro também. Amém. Então,
Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastora? Quer falar Amém. mais uma coisa? Não. Glória a Deus. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Nós te agradecemos pela tua palavra. Amém, Te Pai. agradecemos pela tua aliança. Em nome de Jesus. Pai, como é bom a gente crer que a tua palavra é a verdade. Sim, e a Pai. tua palavra funciona na nossa vida e na nossa família. Amém, eu creio. Pai, nós entregamos nas tuas mãos cada um da nossa parentela, cada um da nossa família, Sim, Pai. que tem consanguinidade conosco, os agregados, pessoas que estão Amém. ali debaixo do mesmo teto. Colocamos todas essas pessoas, Pai, nas tuas mãos. Sim, Paizinho. Nós cremos na tua aliança, que essas pessoas comecem a ser cobertas pela mesma aliança, Pai. Amém. O processo de salvação comece, Amém. de arrependimento, de cura, de Sim, restauração, que tudo isso, Pai, seja agora liberado Amém. em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Amém, Senhor. Paizinho. Nós cremos e recebemos a tua aliança, Pai. Nos ensina a receber Amém. cada aspecto dessa aliança em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, meu querido. Glória a Deus. Essa palavra é muito forte, a gente só falou de um texto aqui, mas semana que vem a gente continua e nós vamos falar mais sobre aliança. Vamos ver outro aspecto da aliança de Deus com a nossa família e com a nossa parentela. Amém? E a gente vai crescendo no Amém. conhecimento e agradecendo e glorificando a Deus, porque Deus, Ele é bom. Amém? Amém. Deus é bom? Muito Amém? bom. E que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Até Muito semana bom que ver vem. vocês mesmo virtualmente. Amém. Um beijo.